Bom dia a todos, na paz de Jesus. Quero deixar aqui uma palavra, que se encontra em Oséias, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, que fala o casamento simbólico de Oséias, e a idolatria e corrupção de Israel. Ameaças e promessas de perdão. Nessa palavra fala muito sobre o perdão de Deus por cada um de nós, Porque Deus não veio para os bons. Deus veio para os maus, imperfeitos, como nós somos, imperfeitos. Somos amados por Deus, Somos a sua imagem e semelhança, mas temos pecados, todos temos. Mas o que eu quero dizer aqui nessa palavra, que vai aqui em Oséias, que fala assim: palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzia, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E aqui no versículo 2 do capítulo 1, fala assim: o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, Oséias, toma uma mulher que está na prostituição e que são filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomé, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeu, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Israel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha, e disse-lhe: põe o nome de Jeloruama, porque eu não me tomarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Bom, eu vou parar aqui nesse versículo. Quando Deus falou para Oséias, que ele fosse lá no meio do povo e procurasse uma mulher para casar, e não uma mulher do povo de Israel, não israelita, mas uma mulher que estivesse ali, uma prostituta, que estivesse lá. O que eu quero dizer nessa palavra é que Deus deu ordem a ele, como diz aqui no versículo 2, do capítulo 1. Vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição. Porque Deus queria esse casamento de Oséias com uma prostituta é algo simbólico, como diz aqui. Quem foi o profeta que se casou com a prostituta, Que foi Oséias. Mas tudo ali era permissão de Deus. Foi o próprio Deus que deu ordem a ele. Porque ele queria ensinar ao povo de Israel o que Deus queria dizer. Aí aqui Deus disse ao profeta: vai, toma uma mulher. Olha mesmo. Então Oséias se casou com Gomé, que está aqui no versículo 2, Ele casou com Gomé. O casamento de Oséias com uma mulher infiel seria para ilustrar o relacionamento de Deus com a infiel Israel, que se encontra aqui no capítulo 2, do versículo 4 de Oséias. Depois Gomé deixou Oséias para viver sua vida adúltera e acabou virando escrava para ter o seu sustento. Oséias 3:1. Então Deus falou a Oséias para comprar Gomé de volta e mostrar o perdão. Olha mesmo. Ele tinha casado com essa mulher, Gomé, que era uma prostituta, mas por ordem de Deus. O profeta Oséias seguiu as ordens de Deus. Não foi ele lá que foi e casou, não, porque ele quis dar a vontade dele. Foi da vontade de Deus, porque Deus queria ensinar algo ao povo de Israel. Então Deus falou a Oséias, depois que ele casou com Gomé, para viver sua vida, Gomé deixou Oséias depois para viver na sua vida adulta, na vida de prostituição de novo. Ela voltou,
Aí lá ela virou escrava para poder ter seu sustento, que se encontra no capítulo 3, do versículo 1 do mesmo livro, né, de Oséias. Mas Deus, mesmo assim, para você ver como é a misericórdia de Deus por nós. Então Deus falou a Oséias: Oséias, volta lá e compra Gomer de volta, para mostrar o perdão. Então Oséias foi lá, ela tinha ficado escrava, mas Oséias voltou e foi lá e comprou ela de volta, né? Porque ela tinha virado escrava, ela voltou de novo, mas Deus mandou ele ir lá e comprou ela de volta, porque era Deus queria isso. É como se fosse uma restauração, né? Deus restaura cada filho dele, não importa a situação da gente, o que a gente fez ou deixou de fazer. O amor de Deus é o mesmo para todos. Isso aqui mostra que Deus, né? Ele não veio salvar pessoas boas, não. Nós não somos bons, não. Nós somos maus. Mas pela infinita bondade e misericórdia de Deus, Ele tem misericórdia e nos traz de volta. É igual na parábola da ovelha perdida. Deus deixou a 99 e foi buscar aquela que estava perdida. E para Deus isso é algo tremendo, porque o amor dele é infinito por cada um de nós. Nós somos amados e amadas por Deus. Somos filhos dele, filhas dele. Então, independente da circunstância de nossas vidas, o que fazemos ou deixamos de fazer, Deus, ele não vai olhar para nossas imperfeições, mas sim nos chamar a atenção ao arrependimento, para que possamos voltar a ter um relacionamento com ele. Então, era justamente isso que aconteceu. O povo de Israel estavam em desobediência a Deus. E Deus não estava nem um pouco satisfeito com a atitude do povo. Então ele enviou o profeta Oséias e pediu para ele escolher dentre ali, naquele outro povo ali, uma mulher com o nome Gomer, para casar com ela. E essa mulher, uma prostituta. Ele quis ensinar ao povo como ele perdoa, como o perdão dele é. E aqui, no livro de Oséias, não fala só de infidelidade física, não. A prostituição, geralmente, ela não é algo simbólico. Muitas das vezes as pessoas falam prostituição na Bíblia, mas nem sempre Deus está falando em relação à prostituição física, né? O relacionamento sexual, não. Está falando sobre infidelidade espiritual. É quando nós deixamos Deus para buscarmos outros deuses e abandonamos a Deus. Porque Deus quer que cada um, individualmente, eu, você ou qualquer outros irmãos e irmãs, tenhamos um relacionamento com Ele. Ele não diz assim: Sandra, minha filha, você é perfeita. Não, Ele sabe das minhas fraquezas, das minhas fragilidades humanas, mas Ele quer que eu ou você reconhecemos que Ele é Deus e Ele veio para nos dar o amor, a graça da sua infinita misericórdia por mim e por você. Ele quer que a gente tenhamos um relacionamento, um arrependimento, o temor por Ele, entendeu? E colocamos Ele em primeiro lugar. Ele não vai dizer: vou escolher fulano. Não. O perdão de Deus é infinito por cada um de nós. E aqui ele diz assim: só de infidelidade física não, mas de infidelidade espiritual quando buscamos outros deuses e abandonamos a Deus. Oséias 2:4, no capítulo 2, versículo 4 de Oséias fala lá. Que Deus se aborrece quando a gente deixamos Ele e buscamos outros deuses. Toda idolatria, por menor que seja, ou você idolatrar uma pessoa, ou você idolatrar uma imagem, ou você idolatrar qualquer coisa na sua vida, e você colocar Deus em segundo plano, isso é idolatria. Deus quer sim que a gente
ficamos diante dele, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa as minhas falhas, eu sou assim, sabe? Deus fica feliz quando a gente reconhece. E quando exaltamos ele, colocamos ele em primeiro lugar e nos arrependemos das nossas maldades, né? Porque nós somos maus. Quem disser que é bom, tá mentindo. O único bom foi Jesus. Ele é bom, ele é justo. O justo, o único justo, justificou a todos. Foi pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, o Filho amado, unigênito dele, como diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para nos salvar. Então, fomos justificados através de Jesus Cristo para Deus, né? Para darmos a salvação eterna, não por merecimento nem por obras, mas sim, como diz lá em Efésios 2, Efésios 2, versículo 8, né, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, é o dom de Deus para com seus filhos, suas filhas, independente das nossas fraquezas e pecados. Herdamos a graça através de Jesus Cristo, foi Ele que nos justificou diante de Deus, e nenhum homem, nem mulher, nem ninguém, independente de classe social, poder aquisitivo, quem quer que seja, fica diante de Deus, se não fosse através de Jesus Cristo. Ninguém herdaria a salvação, porque a salvação ela foi nos dada pela graça, foi um dom gratuito de Deus para todos os filhos e filhas de Deus. Entendeu? Então, independente do ser humano ser um pecador, ser a pior coisa no mundo, isso não quer dizer que ele está destituído do perdão, não. Éramos sim destituídos, né? Como diz lá em Romanos 3, o versículo 23 e 26, que fala que porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós fomos, né, justificados através de Jesus Cristo com um dom gratuito, que foi a redenção de Jesus. Quando Jesus estava naquela cruz, ele foi o nosso redentor. Redentor quer dizer aquele que se dá, aquele que se doa. Ele nos redimiu, aquele que é como se eu vou e compro algo para mim. Eu me dou para ter aquele algo ali. Então, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Não porque mereçamos, mas é um dom gratuito de Deus para todos os filhos e filhas dele. Então, nessa passagem de Oséias, quando Deus deu ordem a Oséias, o profeta Oséias, para ele casar com uma prostituta, e mesmo ela indo embora de novo, indo para a prostituição, Deus deu ordem a ele, né, a Oséias, para comprar ela de volta, porque Deus queria mostrar ao povo de Israel o perdão. E aqui nós também estávamos perdidos em nossos pecados, né? Oséias 2, aqui é Coríntios 6:20, que fala: nós também estávamos perdidos em nossos pecados, mas Jesus nos comprou de volta e fomos comprados por um alto preço. Olhe, o preço que Jesus pagou foi um alto preço. Não tem nesse mundo. Você pode ter 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, você pode ser a pessoa mais bilionária do mundo. Jamais você poderia ou poderá comprar a salvação de uma alma, salvação de uma pessoa. Só Jesus pôde comprar a nossa salvação através do sacrifício
na cruz, né? Como diz lá em Isaías 53, que fala, pelas suas pisaduras fomos sarados. O que quer dizer? Pisaduras é todo o sofrimento que Jesus passou naquela cruz. Ele foi pisado, chicoteado, cuspido, blasfemado, rejeitado, desprezado. Então ele sofreu tudo isso por amor a mim e a vocês. Entendeu? Então, Jesus, ele é o único que pode nos salvar. Ele disse, lá em João 14:6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Então, só Jesus tem essa autoridade. Porque Deus deu autoridade ao Filho dele amado para nos salvar, nos perdoar. Então, o perdão vem de Deus somente. Ninguém tem esse poder para nos perdoar, a não ser Jesus. E Ele sabe que eu e você, por mais falhos que sejamos, Ele nos ama, Ele nos perdoa. Então, saiba, independente do que você fez ou faz, saiba que temos um Deus que nos ama incondicionalmente. Só tem um amor que pode ser comparado ao amor de Deus. É o amor de uma mãe. Porque por mais que o filho seja falho, a mãe perdoa. Mesmo, imagine Deus, que deu seu único filho. Qual é a mãe ou o pai que pega seu único filho? Um único filho. Não foi, ele tinha 3 filhos, escolheu um dali, não. Ele tinha só um. E pegar o filho, enviar ao mundo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós através de uma Virgem Maria. E Deus veio ao mundo para nos salvar, para nos dar uma nova justiça. Então, Jesus, ele fez uma nova aliança entre Deus e os homens. Então, Deus estava com uma grande ira sobre a humanidade, mas ele nos redimiu através de Jesus, ele nos comprou a nossa salvação em Cristo Jesus. Ele nos perdoou. Ele fez uma nova aliança. Ele disse, eu me arrependi, eu amo meus filhos, e eu criei um mundo para que o mundo fosse habitado. Meus filhos amados, filhas amadas, eu amo eles, eu quero eles para mim. Então, Deus jamais vai desistir de mim ou de você. Então, tem esse Deus como tudo na sua vida. Então, eu deixo essa palavra para reflexão que ninguém. Por isso que não devemos apontar ninguém, porque nós não sabemos a graça de Deus na vida daquela pessoa. O que Deus pensa a respeito daquela pessoa. Porque eu não posso apontar o erro de uma pessoa, mas porque Deus sabe dos meus erros e eu também, né? Então, devemos sempre, nunca, jamais pensar que nós somos merecedores do amor de Deus e o outro não, porque ele veio para todos, todos. Então, deixa essa palavra, que Deus nos dê um sábado maravilhoso e que a graça do Senhor Jesus Cristo e as bênçãos do Senhor nos acompanhem. Amém? Um abraço a todos.